Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Lá atrás, eu sou do tempo ainda do CPF, a rolha, né? Aquela coisa, quer dizer. Então, agora é cartãozinho, era documento. Então, lá atrás, quando Bill Clinton se candidatou à presidência da República, e ganhou a eleição, um assessor dele, consultor político, disse era economia, decide a eleição é a economia, e com a delicadeza americana ele disse estúpido. Aqui eu quero deixar claro que o estúpido, querida amiga, querido amigo, querida amiga, não é para você. Eu estou fazendo alusão à frase desse consultor americano. E há algo no ar que começa a fazer chegar a pessoas, até como este blogueiro, que não é exatamente alguém da economia, um cheiro estranho, né, de que pode estar passando do ponto esse impasse nas decisões econômicas do governo Lula. Lula se elegeu montado num cavalo branco de um discurso, né, que era um discurso progressista, um discurso desenvolvimentista do ponto de vista econômico, e um discurso ancorado num desenvolvimento com lastro ambiental, um discurso de que haveria desenvolvimento, mas não mais o daquele da Belo Monte. Haveria desenvolvimento e que ele seria um desenvolvimento pensando o Brasil para 2050. Haveria investimento na Petrobras, mas não mais de uma empresa baseada só no petróleo, mas de tecnologias verdes. Lula ganhou a eleição, pode ter perdido votos em relação a isso, inclusive, em alguns segmentos mais conservadores, mas falando isso, nunca recuou nessas questões da economia brasileira e de um papel do Estado como indutor do processo de desenvolvimento e de crescimento econômico. Bom, Lula ainda não rompeu com esse discurso. Não estou dizendo isso. Mas, como o governo é sempre o governo, e como me dizia um ex-ministro de Lula, na época que era ministro, sempre tem um cacique, mas tem pajé também na tribo. E às vezes o cacique diz, a gente vai fazer uma festa. E o pajé fala, vai chover fogo se você fizer uma festa. O cacique, em geral, ele é o termômetro dentro do governo do mercado financeiro. O cacique não, o pajé. Ou seja, o ministro da Fazenda, que nesse caso, né, ou os ministros da Fazenda e do Planejamento, e neste caso são Fernando Haddad e Simone Tebet. Por outro lado, tem um discurso mais desenvolvimentista no BNDES, onde ontem o Joseph Stiglitz, prêmio Nobel da Economia, disse o seguinte, eu não consigo entender como o Brasil sobrevive a juros de 13,5%, que são mais do que pornográficos. São absurdos. É um juro real de 8%, porque você desconta a inflação de 5,5%, mais 13,5%, 8% de juros reais. O maior do mundo. O dobro do segundo colocado. O que acontece depois do Stiglitz ter falado isso ontem no BNDES? A Tebet desmarcou sua presença, que seria hoje no evento do BNDES. Olha, não sei, pode ser que ela tenha acordado gripada, sei lá. É preciso entender melhor o que aconteceu, porque, a meu ver, é grave que isso tenha acontecido.
um seminário, com a confirmação de uma ministra, organizado por uma pessoa que coordenou o programa de governo de Lula, Luiz Mercadante, com vários convidados internacionais. Depois que algumas pessoas mostram insatisfação com o que vem sendo proposto pelo Ministério da Fazenda, coordenado por Haddad, e pelo Ministério de Tebet, do Planejamento, a defesa que eles têm feito de uma âncora fiscal com teto de gastos muito semelhante à da época do governo Temer, ao desmarcar isso, você cria pelo menos, um mal-estar. O governo Lula precisa se achar do ponto de vista econômico. Não adianta, né? Tem gente aqui, o chat, querendo brigar comigo. O mal-estar é lá dentro. Tem guerra já no Twitter. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, foi ao Twitter criticar a área econômica, dizendo que as políticas têm que ser contracíclicas. Ou seja, o governo Lula começa, né, e é natural que isso aconteça, não vou dizer que é antinatural, mas começa a bater cabeça para definir políticas que são centrais para o futuro do Brasil. Se apostar que educação é gasto, que saúde é gasto, que cultura é gasto, que saneamento básico é gasto e que tem que fazer parte do teto de gastos, o governo vai se limitar a um crescimento pífio para os próximos meses e anos. Vai limitar o crescimento de daqui a 2 anos. As montadoras estão parando de produzir carro. É culpa do Lula? Evidentemente que não. É culpa da política desastrosa do governo Bolsonaro, que ia levar o governo, se ele fosse reeleito, a viver esse tipo de situação. Não havia possibilidade daquele gasto público que ele conduziu de 300 bilhões para inflar um possível crescimento, melhorar o humor da sociedade e tentar, com isso, melhorar os seus índices de aprovação e derrotar Lula. Isso era impraticável para os anos seguintes. Ok, mas o que é praticável? O que é possível fazer? E como isso vai ser feito? Há uma encruzilhada. Sim, encruzilhada são caminhos diferentes. 1, 2, 3 caminhos. É possível ir para um lugar em 1 hora escolhendo um caminho, em 2 escolhendo outro. Na vida é assim. E o governo Lula está diante de alguns caminhos. O que me parece é que o pior caminho agora é se render ao rentismo. Ah, mas veja bem, nós precisamos fazer a lição de casa. O Brasil precisa ser soberano e ter autonomia. E precisa endurecer na relação com os banqueiros. Não é possível aceitar, né, que meia dúzia de banqueiros coloquem o país de joelhos e nos levem a perder uma oportunidade gigantesca de dar um salto de qualidade no desenvolvimento brasileiro, inclusive. Como que será o desenvolvimento brasileiro se submetido às regras do mercado? Um desenvolvimento paleolítico, sem saltos tecnológicos, sem construção na área do conhecimento. Vai ser o desenvolvimento desse ensino médio que é para dar só para transformar todo mundo, com todo respeito aos torneiros mecânicos, e no máximo um torneiro mecânico. Porque tira filosofia, porque tira história, porque tira geografia, ou diminui. E aí quer que o cara aprenda a trabalhar de empreendedor. O quê? De Uber. Esse é o conceito de profissionalização, de olhar para o futuro dessa gente.
Não é que a filha da empregada doméstica vire doutora. Não é que o filho do pedreiro vire doutor. É que estejamos todos submetidos a uma lógica onde as classes populares têm que limpar a latrina dos setores médios e altos. Só. Como li ontem no Twitter, uma das meninas que foi aprovada em medicina dizendo que a patroa da sua mãe dizia que filho de pobre não tem que estudar. Filho de pobre tem que ir trabalhar para pôr dinheiro em casa e ajudar a mãe e o pai. E quando a pessoa estuda, ela dá um salto e consegue fazer essa viagem necessária para a construção de um país. E o debate que está colocado é esse, na hora que a gente decide o teto de gastos. Não é um debate só macroeconômico, afeta a sua vida. A política econômica que for adotada, se for uma política ortodoxa, vai nos levar a um processo de encolhimento de perspectivas. É importante pressionar pela esquerda o governo neste momento em que ele está diante desses diferentes caminhos, independente de quem esteja coordenando isso. Se é o Haddad, se é a Tebet, se é José, se é Mané, as pessoas têm que saber ouvir e dialogar com aqueles que construíram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em outubro passado. Não foram os banqueiros. Eles precisam ser respeitados como parte da sociedade, até sim, evidente, mas eles não podem ser guindados ao único espaço de decisão. A encruzilhada está posta. Lula diz que vai deixar para decidir depois da China. Acho prudente. Um bom caminho para que se pense em melhorar esse arcabouço fiscal que está sendo elaborado e que criou, sim, crise hoje dentro do governo e a não ida de Tebet ao BNDES faz parte, muito provavelmente, disso. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.